Oi, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Samantha, eu sou a diretora do filme Teodora Quer Dançar e eu vou assistir junto com vocês aqui para fazer alguns comentários e contar algumas coisas sobre os bastidores do filme e como foi essa produção. Teodora foi meu primeiro filme, meu primeiro curta, e foi um super aprendizado fazer parte desse projeto. Essa cena, que é a cena de abertura do filme, que é do escritório, né, onde a gente conhece o Álvaro, que é o protagonista da história, ela foi gravada num escritório de advocacia mesmo. Nós conseguimos uma locação num escritório em Cuiabá. O filme foi todo rodado em Cuiabá. E esse cenário é real, a gente não teve que fazer muita produção, muita direção de arte nele, não. A gente realocou alguns móveis, alguns objetos do próprio escritório e nós gravamos todas as cenas que eram relacionadas a esse ambiente, nós gravamos tudo numa noite só. Na verdade, essa cena foi gravada à noite, essa iluminação do dia aí é uma arte do nosso diretor de fotografia, que é o Marcelo Bis, que consegue transformar e fazer a luz que ele quer, né? Então, é com iluminação artificial. Quando o pessoal vai para a Praça da Mandioca, né, eles estão chegando aí agora na praça, e aí a gente tem todo um cenário que eu acho que para mim foi o maior desafio do filme. Foi o cenário mais complexo, foram as gravações mais complexas para a gente no momento da realização do filme, porque tinha um grau de exigência muito grande, né? Essas cenas, na verdade, todo o curta foi gravado em 4 dias, 4 noites, mais precisamente, né? Um filme muito noturno, a gente fazia as locações sempre do final da tarde para a noite até a madrugada, né? E essa cena da Praça da Mandioca foi um grande desafio, porque a gente tinha aí quase 100 figurantes na praça. A gente realmente conseguiu fechar a Praça da Mandioca junto com os comerciantes, os bares ali que deram super apoio para a gente. Nos permitiram fazer durante um dia de semana, que é o dia que não tinha movimento para eles. Foi o dia que eles nos cederam a praça para que a gente fechasse e fizesse as gravações. Então, a gente montou mesmo esse cenário, foi todo montado, a gente foi toda uma preparação, aí tem um super trabalho de direção de arte para fazer essa praça ficar do jeito que a gente queria, com essa ambientação, com essa iluminação, né? E tudo foi gravado numa noite só. Perdoe este atabalhoado servo que acaba de chegar à corte. Um homem da lei com habilidades artísticas de malabares é raro nesse reino. Seja bem-vindo. Se importa? É o melhor lugar da praça. Eu sou Álvaro. Teodora. E um cuidado todo de direção de arte, né? Que você pode ver que até o rótulo da cerveja ali, que é a cerveja Penacho, foi criada pela equipe de direção de arte. Eles colocaram nas garrafas, né? Para ter toda uma ambientação, uma coisa que fosse muito exclusiva, muito original para o filme. Eu costumo me disfarçar de mim mesma. E essa é uma das suas versões, é uma maneira de realçar a verdadeira? Essa é a única maneira que é possível me ver. E a gente não tinha muita margem, né? A gente só tinha essa noite para gravar, então a gente não podia errar muito, não. Tinha que ter muita precisão em fazer as gravações. E foi um trabalho de equipe muito intenso, foi muito bacana conseguir isso. A gente tinha essa noite da praça, que foi a noite que foi reservada pra gente. Foi uma noite de trabalho bastante intensa, a gente já estava com tudo preparado, o pessoal da equipe de direção de arte passou lá o dia todo fazendo a produção, foi muito bacana isso. Meus parabéns, rapaz. Você mediou esse acordo com perfeição. Obrigado, Dr. Carlos. Bom final de semana. Tio também. A gente tem que ver já ver como é que faz. Resolve. Vamos lá, Álvaro? Bora. Tá lindo, que isso, tá lindo. Só aqui assim, ó. E tira esse gomadinho que tá demais, cara. Não, cara, é verdade. Eu não sei como é que você consegue ficar de gravata nesse calor. Relaxa. Cara, eu sou o homem das leis. Não sei vocês. Cara, eu sou um homem das leis. Não sei vocês, estou apaixonado pela garota do teatro. Tá bom, vai, tá bom. Tira aí, cara. Vai. Vamos. Bora. Aqui a gente está vendo um segundo dia deles na praça, né? Que na verdade foi gravado tudo no mesmo dia, como eu contei, né? A gente só tinha esse dia, então a gente tinha que remanejar algumas coisas, trocar os figurinos deles, tinha toda uma preparação lá para não ter nenhum erro de continuidade, né?
e a gente poder simular que eles estão se encontrando num segundo dia, quando na verdade a gente gravou tudo na mesma noite. O Álvaro fala um pouco antes aí da questão do calor de Cuiabá. Como as cenas eram noturnas, a gente enfrentou talvez um pouco menos, né? O sol de Cuiabá é um pouco mais doloroso de gravar, né? Um pouco mais difícil. Mas a gente à noite conseguiu ter um pouco mais de conforto térmico, eu diria assim, para poder fazer essas gravações. Mas, é claro, eles morando fora daqui sofreram um pouquinho com isso. Mas não foi nada complicado, não. Você tem cara de bom moço mesmo. Alguma nota sobre rock and roll na sua educação musical que possa me surpreender? Ah, é assim, é? Você tá tirando onda comigo agora. Desafio aceito. A Teodora e o Álvaro, que são os nossos 2 protagonistas, eles foram escolhidos, né? Foi feito todo um trabalho de casting, de seleção de elenco antes, e a Mariana é de Cuiabá, morava no Rio de Janeiro, mas topou vir para cá para fazer com a gente o filme. E o Álvaro, né, que é o Felipe, era um amigo dela, eles se conheciam, o Álvaro já tinha feito novela, tal, enfim, também topou pelo projeto. E eles vieram para cá para rodar o filme e ficaram aqui exatamente os 4 dias da gravação, né? O curta é sempre um desafio grande porque a gente tem um orçamento muito pequeno, né? Então tudo é muito contadinho, tudo muito acertado, né? Eles, na verdade, chegaram um dia antes, a gente bateu um longo papo, teve todo um trabalho de entender a história, de entender um pouquinho das percepções. E aí eles trabalharam intensamente aqui nos dias de gravação para a gente conseguir fazer esse curta. Nessa cena da praça, a gente também tem chuva, né? Eu falei que foi um dia bastante complexo de gravação. Essa chuva é uma chuva cenográfica, né? A gente levou um caminhão-pipa com um dispersor de água para conseguir fazer essa chuva acontecer. E os raios, né? O barulho foi posto depois na pós-produção, mas a luz do raio ela é também cenográfica, né? Tinha um equipamento que fazia isso na hora, então era uma sincronia de muitos elementos ali. Foi uma cena bastante difícil, bastante complexa, e a gente tinha também uma questão de que os atores, a gente ensaiou muito antes, né? Assim, fez várias cenas de ensaio antes para que eles, no momento que quando se molha é mais difícil, né? Você não consegue voltar atrás de uma cena onde eles estão todos molhados. Então eles tinham que acertar de cara. E deu certo, assim, o ensaio antes foi bastante produtivo, a gente conseguiu o resultado que a gente esperava com a cena. Então a chegada do táxi e tal é uma coisa bastante bacana de se fazer, assim, sempre grandes desafios, né? Tanto para a direção de fotografia quanto para a direção do filme, porque você tinha que botar a câmera dentro de um carro, né? A gente estava com um equipamento que não era muito compacto, mas funcionou. Depois a gente tem de novo o Álvaro no escritório, como eu contei, né, no começo. Essas cenas foram todas gravadas num único dia, a gente só tinha uma noite de locação nesse escritório. Depois que eles trabalharam, que eles encerraram o expediente deles de trabalho, eles cederam pra gente a locação. E aí a gente foi lá e gravou tudo de uma vez só, então sempre com um trabalho muito cuidadoso de figurino e de continuidade, para que a gente pudesse trocar as roupas e pudesse trocar o figurino dos atores, e a ambientação do cenário desse essa indicação também de que o tempo estava passando, de que era um outro dia. Quando a gente vai para essa cena do Álvaro na praça, né, onde ele vislumbra ela, mas não tem muita certeza de onde ela está, a gente pegou uma coisa que acontece na cidade, que é super bacana, que é esse teatro itinerante, né? Que aconteceu por muito tempo. Eu acho que hoje ainda tem algumas apresentações deles, mas eles faziam realmente esse tour pela cidade. E aí a gente quis simular esse atrativo cultural que a cidade tem, né? De conseguir passear
pelos pontos turísticos antigos de Cuiabá. E aí você chega com esse pessoal, também foi tudo gravado numa noite só. A gente gravou essa cena onde ele sai da praça e eles chegam ao cemitério, né? Pra gente ter esses mesmos figurantes, para ficar menos perigoso a gente perder a continuidade pelo figurino das pessoas, pelo número de participantes que estavam nesse cenário que a gente tinha. E aí nós fomos para o cemitério, né, para gravar as cenas do cemitério. O cemitério para a gente foi também, acho que num grau de dificuldade um pouco menor, eu diria, e menos tenso do que foi a praça, do que foi a gravação na praça, mas também foi bastante complexo de gravar, porque o cemitério da Piedade é um cemitério muito antigo, não tem muito espaço de você trabalhar, de você andar, de você transitar ali entre os túmulos. A gente, claro, pediu autorização, sempre tudo com autorização, né? Quando o Álvaro e a Teodora, eles entram, né, dentro de um jazigo, né? A gente não entrou dentro de nenhum jazigo lá, a gente usou a fachada externa de e aí você tem um corte de câmera, né? Que eles dão a impressão de que eles estão entrando. E quando eles entram realmente, né? Quando a gente vai para o cenário interno do jazigo, aí a gente está no estúdio, tá? A gente montou esse cenário. Ela é dentro de um estúdio. Aliás, essa foi a primeira cena que nós gravamos do filme, que a gente gravou primeiro as coisas de estúdio, até para que eles se conhecessem e se ambientassem, os dois, né? Nunca tinham contracenado juntos, era uma cena um pouco mais delicada. A gente queria pouca gente no estúdio, no cenário original demandaria mais técnicos, mas a gente botou assim, o mínimo de pessoas possível para que eles conseguissem criar esse clima sem nenhuma grande intervenção, assim, sem muita gente no cenário. Então a gente construiu esse jazigo dentro do estúdio e foi um super trabalho também de direção de arte, tanto é que o filme foi premiado 2 vezes em direção de arte. E eu acho que é exatamente por conta desses cuidados, desses detalhes que foram feitos, tá? Então essa cena inteira foi feita em estúdio. Quando a gente foi rodar, a gente rodou com o mínimo de pessoas possível dentro do cenário, né? Que era para eles conseguirem fazer, né? Construir esse clima entre eles, até porque era uma primeira cena e era mais difícil fazer isso, né? Eles não tinham contracenado essa história, esse romance não tinha acontecido de forma linear, né? Como tudo no cinema, a gente vai gravando de forma mais lógica para a produção, mas não na lógica da história, né? Esse cenário sempre muito esfumaçado, né? Foi uma opção que nós fizemos até para dar esse clima mais fantasmagórico, mais sinistro, né, para Teodora, sem que causasse medo, óbvio, né? Não era a nossa ideia. Não é um filme de terror, mas a gente usou uma máquina de fumaça mesmo, né? E a gente usou bastante fumaça para conseguir ambientar e conseguir dar esse clima que a gente queria dar nessas cenas. Casada? Para a equipe técnica foi bastante difícil poder passar, né, os cabos, a luz, colocar a iluminação nos pontos que a gente queria que acontecessem as cenas, né? Porque lá dentro é muito difícil de andar, né? E fora isso, a gente teve uma descoberta, uma curiosidade de bastidores para vocês. A gente só na noite da gravação que a gente viu. Quando nós chegamos lá, assim, tinha um exército de baratas no chão, que era uma coisa muito maluca, assim, muito doida. E a gente não podia nem ficar parado muito tempo no lugar porque elas subiam. Eram muitas baratas, assim, era um negócio bastante assustador, né? Então a gente não podia ficar parado muito tempo no lugar porque senão as baratas infestavam e subiam na gente, subiam nos equipamentos, enfim. Quando a Teodora some da vida do Álvaro, a gente vê aí um trabalho de maquiagem mais acentuado, né? Ele começa a ter mais olheiras e ele começa a ficar mais desatento ao trabalho, né? Ele vai de novo para a Praça da Mandioca, já é uma praça com menos gente, já é um dia com menos ação na praça, ele tá mais solitário ali, ele bebe mais, a gente vê isso pela quantidade de garrafas na mesa, né? E ele procura incessantemente essa mulher, e ele tem insônia, ele não dorme mais à noite, ele não tem o contato dela, ele não sabe onde encontrá-la, ele tem as memórias, né, do que eles viveram juntos, desses momentos que eles viveram juntos, e ele não consegue saber como encontrar de novo essa mulher. Então ele procura por ela, ele conversa com as pessoas, mas ninguém sabe dar nenhuma dica. E a gente está vendo nisso aí um trabalho dele, né, um grande trabalho de maquiagem, de deixá-lo mais, né, com olheira, com ressaltar isso nele, essa coisa mais do desespero, né, desse amor não correspondido que ele tem. Essa cena que ele anda aí na lateral do cemitério também, como eu falei, foi tudo gravado na mesma noite, né? A gente teve que ter todo um cuidado de figurino aí
para que ele fizesse sentido na hora da montagem do filme. Mas foi gravado tudo no mesmo dia. Como a cena onde o chefe entra lá irritadíssimo, né, e briga com ele porque ele perdeu o prazo e tal. Isso tudo foi gravado num dia só de gravação, numa locação só, porque foi o horário que eles cederam pra gente, o escritório. Então, como eu contei, depois que eles acabaram o expediente no escritório de advocacia, eles nos cederam as salas, nos cederam o prédio todo lá. E a gente fez as gravações tudo numa noite só. Então, todas as cenas que são relacionadas ao escritório, por mais que elas pareçam no filme, que são em vários dias, né, são vários dias diferentes, a gente gravou tudo numa sequência só. Agora é hora de ir embora. E eis que Teodora ressurge para o Álvaro, né, no meio das brumas, da fumaça que ela sempre carrega. Ela reaparece para esse homem que está desesperado, apaixonado por ela. Tô louco por você. Vem aqui, tem uma coisa pra te mostrar. Vou te mostrar uma coisa massa, essa casa aqui. E ela o leva para um lugar para contar alguma coisa para ele ali, né? E ele acompanha. Quando eles chegam na casa, essa é uma locação ali no centrão da cidade, né? No Beco do Meio, se eu não me engano. Também a gente gravou a fachada da casa e aí eles, na história, eles arrombam, né, essa casa que seria a casa da família dela, mas a gente só ficou no lado externo, tá? Como aconteceu lá no cemitério. É uma trucagem aí de câmera. Quando eles entram, a gente está de novo num cenário. Isso também é estúdio, foi um cenário montado, né? Toda ambientação, toda direção de arte nisso. A gente reconstruiu esse ambiente. A Teodora acende as velas, ela fuma, né? A atriz não fuma, a Mariana, a atriz não fuma, mas a Teodora precisava fumar no contexto, né? Até porque tem isso dela, né? Do personagem ser incendiário e gostar do fogo, né? Então ela fumou pra gente, teve que fumar bastante, coitadinha, teve que fumar muito durante as gravações do filme, né? Porque a gente tinha muito cuidado com essa questão da continuidade do cigarro, né? De o tamanho que estava o cigarro, então às vezes tinha que recomeçar a cena, né? Mas eles eram muito bons atores, eles tinham uma sintonia muito bacana, então a gente não precisou fazer muitas vezes essa cena. Esse cenário final do filme, nós tínhamos um estúdio onde nós gravamos aquele primeiro cenário que eu contei para vocês, que é a cena dos dois, a simulação dentro do jazigo. Esse cenário aí a gente foi para um outro estúdio, a gente foi para um galpão, na verdade, que tinha um espaço maior, que tinha um pé direito mais alto. A gente fez essa opção em termos de produção, porque a gente tinha a cena onde ela, enfim, ia colocar fogo, né? Ela incendeia ele e mata o Álvaro para que ele possa ficar com ela para sempre, né? Os sons de cachorro que tem ao fundo aí do cenário são os sons da vizinhança mesmo. A gente não conseguiu controlar os cachorros, mas no final a gente achou que isso era uma coisa legal, né? Porque dava a entender que era uma casa mesmo. Então a gente não se preocupou em tirar esse som ambiente, né? E, enfim, como eu estava contando para vocês, ela vai botar fogo, né, nele, no cenário. E aí, é claro, ainda sendo uma coisa muito pequena, né, proporcionalmente muito pequena, não era um grande incêndio, mas a gente teve o apoio aí do pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, para isso, a gente precisava de um espaço que tivesse segurança, que garantisse segurança para a equipe, para os atores, né, e para a comunidade onde a gente estava gravando isso, né, para a locação mesmo onde a gente estava gravando isso. E os bombeiros foram super parceiros, foram para lá com a equipe de segurança, então tinha toda uma preparação, né, deles já com os equipamentos de segurança, com os tapetes e as coisas que seriam usadas para aplacar esse fogo aí logo depois que a cena tivesse ok, que a gente tivesse dado o corte na cena, que ela tivesse valido, né, para a gravação. Foi uma cena, esse primeiro momento foi bastante complexo de gravar. Era uma cena, essas cenas foram gravadas de madrugada, já estava bastante tarde, já eram
3 horas da manhã, então a equipe já estava cansada, os atores também já tinham gravado outras coisas antes, e aí a gente foi para essa cena final do filme foi realmente a última cena do filme. Essa na cronologia foi a única que funcionou. Ela foi a última coisa que nós gravamos, né? No último dia de gravação, no 4º dia de gravação, e já estávamos todos assim um pouco cansados com o horário e tal, mas a gente deu tudo, todo mundo dando tudo que podia, tudo de si para fazer essas cenas ficarem do jeito que a gente queria para a história, né? E teve uma participação muito bacana, muito interessante de composição dos próprios atores aí, tanto Mariana quanto Felipe deram muitas sugestões assim de gestuais, de como eles poderiam fazer essa cena, né, a partir do ensaio, da primeira colocação. E aí eles contribuíram bastante com essa cena para que ela chegasse nessa temperatura que a gente queria que chegasse no filme. Eu acho que ficou uma cena muito bonita, e ficou bem bacana esse momento da descoberta dele, de que ela era uma fantasma, né? Ela era uma mulher que tinha vivido na década de 70 e já tinha morrido há muito tempo, mas continuava, segundo a lenda, ela continua seduzindo ainda os homens de Cuiabá, né? É isso, gente. Eu acho que essas são algumas curiosidades em relação ao filme. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E é um prazer sempre muito grande exibir Theodora e ter gente assistindo Theodora. Essa é a melhor parte, né? Eu gosto quando as pessoas assistem e quando elas podem comentar e quando elas podem fazer suas próprias conclusões e ter suas próprias percepções a partir do filme, né? É isso, eu espero ter colaborado com vocês em conhecer um pouquinho mais de como funcionaram os bastidores dessa história. E é isso. Um grande abraço para todo mundo. Valeu!